Corinthians 2, São Paulo 1 pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil 2023. Vamos fazer uma análise tática e contar a história desse jogo. Meu nome é Thiago, seja bem-vindo aqui ao canal. O Corinthians entra no jogo num 4-4-2, com losango no meio-campo, ou um 4-3-1-2, da forma que você quiser entender isso aqui. O Corinthians se defende dessa mesma forma aqui, com o Renato Augusto aqui no meio, entre o Yuri e o Roger Guedes. Atrás dele aqui os três meias, né? Juan, Maicon e o Fausto Vera. Esse é o sistema defensivo do Corinthians no início do jogo. Isso vem a mudar ainda no primeiro tempo, no segundo tempo principalmente, a gente vai chegar lá, né? Só que ofensivamente o que acontece? O Corinthians tem a saída de bola com os dois laterais, o Fagner e o Fábio Santos, se alinhando ao Fausto Vera na saída de bola. E aí, a partir disso aqui, você tem a movimentação de alguns jogadores, principalmente Renato Augusto e Roger Guedes. Porque o Roger Guedes, em vários momentos, vem buscar a bola aqui atrás. Então ele troca de posição com o Maicon em alguns momentos. O Renato Augusto se flutua pelo campo para ajudar na saída de bola e na construção do jogo. Então ele fica aqui pelo meio, às vezes ele cai pela esquerda, às vezes ele cai lá pela direita também. Então essa é a movimentação dos dois na saída de bola, né? E aí, quando o Corinthians sobe para o ataque, você tem a movimentação desses três jogadores de cada lado para acompanhar aqui, para subir pelas pontas. Porque você pega pela direita, ou o Yuri Alberto cai lá pela direita, ou o Juan Oliveira cai lá pela direita, e às vezes o Fagner também sobe, né? E nisso, esses três jogadores têm o apoio do Renato Augusto, que também vem jogar. Ou seja, 4 jogadores jogando pela direita. E a mesma coisa pela esquerda. Às vezes o Fábio Santos sobe, às vezes o Maicon cai pela ponta, às vezes o Roger Guedes cai pela ponta. E os três têm o apoio também do Renato Augusto para vir sair jogando. Então você pega essa movimentação ofensiva do Corinthians a partir desse 4-4-2 com losango no meio campo. Renato Augusto flutuando e sempre com a bola, né? O Renato Augusto hoje faz um jogo, uma movimentação parecida com a do Rojas, que acabou não jogando hoje, né? O São Paulo entra no jogo num 4-2-3-1. Um time que se defende primeiro com Luciano e Calleri lá em cima, formando um 4-4-2. Esse é o sistema defensivo do São Paulo no início do jogo. Ofensivamente, o que acontece? O Calleri naturalmente centraliza, o Rato abre lá pela ponta, o Luciano cai pela meia direita, o Michel Araújo cai pela meia esquerda e sobe o Caio Paulista pela ponta, formando aqui esse 3-2-5, da forma que você quiser entender isso aqui, né? A partir disso aqui, você tem a movimentação dos jogadores. O Calleri não fica aqui fixo, basicamente, né? Ele cai muito pela esquerda, principalmente. E aqui é o meio, esses jogadores de meias. Por quê? O Luciano é um cara que flutua pelo campo. Ele está aqui pelo meio, ele busca a bola aqui junto com o Rafinha pela direita, quando a bola está lá pela direita. E quando está pela esquerda, ele vem jogar junto com o Michel Araújo e com o Caio Paulista. Né? Os dois aqui, os três jogam juntos aqui. E aí você pega aqui os dois pontas aqui pela direita, tanto o Michel Araújo quanto o Caio Paulista, eles trocam de posição entre eles também. E o Rato lá pela direita troca de posição com o Luciano em alguns momentos, ou então ele simplesmente cai para o meio. E aí quando ele cai para o meio, deixa espaço aberto lá para que o Rafinha suba para o ataque. Então você tem toda essa movimentação ofensiva do São Paulo no jogo, mas a base é basicamente isso aqui, né? Essa linha de 4 jogadores aqui, meias atrás do Calleri. Esse é o time do São Paulo no jogo. Primeiro tempo, então, é um jogo equilibrado, meio morno, que nada acontece, né? O São Paulo tem até um pouco mais de posse de bola, e nesses primeiros 20 minutos, uma chance só para o São Paulo. O Arboleda tem uma chance de cabeça para fora. Aos 24 minutos, mudança no São Paulo, o Calleri sai machucado para a entrada do Juan. Aqui para os 30 minutos, mais ou menos, 25, 30 minutos, o Corinthians começa a mudar a formação defensiva. Porque o Roger Guedes cai aqui para a esquerda, o Juan abre lá na direita, nisso o Maicon e o Fausto se alinham, e o Renato Augusto sobe ao lado do Yuri Alberto. Então o Corinthians passa a se defender num 4-4-2, a partir aqui dos 30, 35 mais ou menos do segundo tempo. E aqui nesse fim de jogo, 2 chances pro São Paulo, uma do Luciano, da meia-lua da grande área, que a bola desvia, o Cássio defende, e uma do Pablo Maia, o chutaço de longe, enquanto o Corinthians tem uma chance de gol com o Renato Augusto, chute colocado ali de fora da área, que o Rafael faz a defesa e assim termina o primeiro tempo. Intervalo do jogo, só para te lembrar de se inscrever no canal e curtir o vídeo, que é importante, tá? Segundo tempo. Segundo tempo, o Corinthians faz uma mudança que é determinante, porque sai aqui o Juan para a entrada do Adson. E o Adson entra lá pela ponta direita, o Yuri Alberto centraliza nesse momento, o Roger Guedes, que já estava defendendo aqui pela esquerda, agora abre como ponta pela esquerda, e aí você tem o Fausto, que centraliza como primeiro volante,
O Maicon sai da esquerda e vai lá para a direita. E o Renato Augusto vem aqui para a meia esquerda. O Corinthians agora é um 4-3-3. Time que se defende com a descida do Adson e do Roger, formando um 4-1-4-1. E ataca, aliás, ataca ainda não. Defensivamente, o Adson faz esse 4-1-4-1, só que ele em alguns momentos acompanha a subida do Caio Paulista. Então, por conta desse acompanhamento da subida dele, ele acaba entrando nessa linha de 5 aqui em vários momentos no segundo tempo, né? E aí, ofensivamente, agora sim, né? Você tem a subida do Roger e do Adson, formando aqui o 4-3-3 na saída de bola. E no momento que o Corinthians vai subindo para o ataque, você tem a movimentação do Fábio Santos e do Renato Augusto. Porque os dois aqui passam a jogar juntos, junto com o Roger Guedes. Então você pega 3 jogadores aqui flutuando entre eles para essa meia, esse ataque pela esquerda, né? Os 3 trocando de posição entre eles, esses 3 jogadores aqui jogando juntos. Enquanto o Fagner apoia assim um pouco ali o Adson, mas nem tanto quanto o Fábio Santos faz. Então você tem essa movimentação do time ofensivo do Corinthians para o segundo tempo. E melhora muito o jogo. O Corinthians volta melhor e o jogo fica bom, né, em si. Porque nos primeiros 10 minutos do segundo tempo já está 1-1. Né? Com 2 minutos o Renato Augusto faz o gol, 1-0, chute no cantinho, 1-0 Corinthians. E aos 9 o Luciano empata o jogo ali no chute da entrada da área, que a bola bate na trave, bate no Cássio e entra. Dá para dizer que foi um gol contra, né, do Cássio, eu acho. 1-1 aos 9 do segundo tempo. A partir do segundo tempo. A partir desse momento aqui o jogo fica meio equilibrado, volta a ser equilibrado. São Paulo passa a tocar a bola mais uma vez. Aos 18 minutos, mudança no São Paulo. Sai aqui o Michel Araújo para a entrada do Nestor, que entra aqui na mesma posição. E sai o Rato para a entrada do Erisson. E o Erisson entra aqui na posição do Juan. E o Juan vai lá para a direita na posição do Rato, né? Aqui, uma chance para o São Paulo. O Arboleda tem uma chance ali de um chute meio sem ângulo, né? Que ele quase faz o gol. Aos 28 minutos, mudança no Corinthians. Sai o Yuri Alberto para a entrada do Felipe Augusto. E sai também o Fausto, que estava aqui de primeiro volante, para a entrada do Matheus Araújo. O Matheus entra na posição do Maicon, que estava na direita. E o Maicon vira o primeiro volante aqui agora, aos 28. Aqui, uma chance para cada lado. São Paulo, uma chance do Luciano, uma chance na área ali que o Cássio defende. E aos 35 vem o gol do Renato Augusto de novo para fazer 2-1 de virada. Aliás, virada não, né? 2-1 no placar. O lançamento do Murilo, a bola acaba sobrando ali para o Renato Augusto e ele bate pro gol. 2-1 aos 35 do segundo tempo. E aqui vem mais mudanças, mas pouca coisa acontece no jogo a partir daqui. Aos 37 minutos, mudança no São Paulo. Sai o Nestor machucado para a entrada do David, né? E sai o Luciano para a entrada do Mendes. E o Mendes entra aqui na posição do Alisson e o Alisson sobe na posição do Luciano. Aos 39 minutos sai o Maicon, que estava de primeiro volante, para a entrada do Rony. E aos 45 sai o Renato Augusto para a entrada do Bruno Mendes. Bruno Mendes entra aqui com mais um zagueiro e o Corinthians agora se fecha no 5-4-1 defensivo. Nesse fim de jogo aqui, pressão do São Paulo, o Corinthians se defendendo, nada acontece. O Corinthians vence o jogo por 2-1 no placar, em cima do São Paulo lá na Neoquímica Arena. O Corinthians teve 3 chances de gol, fez 2 gols. O São Paulo teve 6 chances de gol, fez 1 gol, 2-1 no placar. O destaque do jogo é Luciano e Renato Augusto, né? Os melhores aí de cada lado. Sendo que no Corinthians eu queria destacar ainda os 2 zagueiros. Acho que o Murilo e o Gil foram muito bem no jogo. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal para não perder as próximas análises do Corinthians, do São Paulo, futebol brasileiro, europeu também. E curte o vídeo que você me ajuda demais aqui no seu canal. Beleza? Tamo junto. Valeu!